Se a gente não bater de frente com esse abuso de poder do STF, vai virar um bando de bobo. E realmente eu acho que ele tem uma parcela de razão, mas tem como deputados irem de encontro? Tem como, mas essa você tem que tratar de medidas concretas. Essa é uma medida concreta. Acabar com o foro por prerrogativa de função é uma boa medida. Essa é uma medida concreta. Ao invés de simplesmente dizer, olha, o Supremo isso, o Supremo aquilo. Não. Qual é a medida concreta que se pode tomar? Do ponto de vista do Poder Legislativo como um todo, acabar com o foro. Segundo, o Senado da República é quem, por definição constitucional, cabe fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Por que o Senado nunca toma nenhuma medida de fiscalização? Porque uma boa parte dos senadores tem rabo preso e, consequentemente, tem medo de ser retaliado no Supremo. Então você pega um cara que tem rabo preso, tem uma baita capivara, e nós sabemos quem são, esse cara não vai fazer nada nunca, porque ele também tá com a bunda exposta lá do outro lado da praça. Volney, vou te dar a palavra. Eu tô vendo você anotando tudo, então não vai fugir nenhum assunto. Sei que você quer falar, o Arthur também. O Arthur quer falar. Não, você quer falar agora ou você quer passar primeiro pro Arthur? Pode passar. Que isso? Então ele tá se preparando, Arthur. Vai. Posso falar? Eu vou admirar a coragem do nosso amigo aqui. São 8 contra 1. 8. Cara, parabéns. Não, mas você fez contraponto em alguns casos. Sim, você sim, também mas não tem... Mas posso falar? Você também teve essa coragem. O programa aqui Cara, eu tenho diferenças com todo mundo aqui. Tenho diferenças com o Salles, tenho diferenças com o Jordi, tenho diferenças com o deputado anterior, mas... Comigo? Você discordou de mim agora. É o debate democrático, eu acho que tá tudo maravilhoso. Nesse assunto do STF, eu sugeriria uma coisa. Muita gente entende o STF, e essa eu acho que é uma leitura errada da simplificação rasa que a gente faz, como parte do governo, né? Todo mundo olha e fala assim, o STF é aqueles petistas, e a gente tem que entender que não é assim. Os organismos são diferentes, as motivações são diferentes, as prerrogativas são diferentes e as soluções são diferentes. Então, por exemplo, para eu combater o governo do PT, o que eu preciso? Eu preciso de informação, eu preciso de manifestação, eu preciso de oposição na Câmara. Essa é uma ferramenta. O que nós precisamos para combater os abusos do STF? E aqui eu faço três... Você acha que tem abusos também? Com certeza. E eu acho que tem 3 sugestões objetivas que a gente poderia implementar no Brasil. Número 1, tirar o STF como instância recursal de caso concreto. Vamos traduzir aqui. Vamos supor que eu processo o Volney. Aí eu perco, não gostei, recorro para a segunda instância. Se eu perco de novo e eu tenho muita grana, eu tenho muita influência, eu consigo contratar um escritório, né, que como quem falou, aqui no Brasil, inclusive, nós temos a anomalia de ministros do STF terem familiares com escritórios de advocacia. Você consegue contratar um escritório de advocacia que te leva para julgar teu caso lá no STF. Isso está errado. O STF, ele deve julgar somente casos abstratos. O STF é guardião da Constituição. O STF julga a lei, não julga caso. O STF julga a lei. Então, esse é o primeiro ponto. Tirar o STF de Câmara recursal para casos concretos. Isso o parlamentar pode fazer. Oi? Isso os parlamentares podem fazer. Se você tiver grana, você também consegue. Você não consegue porque você não é um milionário. Ele tá perguntando se um parlamentar pode mudar essa regra. Sim, eles podem mudar essa regra. Isso é via reforma. Segunda sugestão absolutamente importante. Aqui no Brasil, nós temos o ministro do STF individualmente tendo muito holofote sobre ele. É um absurdo o ministro do STF dar entrevista. Ministro do STF não pode dar entrevista. Ministro do STF tem que estar distante dos calores da sociedade. A corte deveria ter um porta-voz e o porta-voz dizer o que a corte decidiu. Então, ó, a corte sobre esta matéria decidiu isto. Como é nos Estados Unidos. A corte sobre esta matéria decidiu aquilo. Não os ministros individualmente participarem de sabatinas, de entrevistas, de não sei o que lá. Porque você dá o protagonismo e você, querendo ou não, independente de quem está lá hoje, o ego humano é algo que é sensível à aprovação pública. Então você não deve, de maneira nenhuma, submeter um ministro do Supremo, que é escolhido de forma indireta, né, à aprovação pública direta. Você não deve fazer isso, você deve ter um porta-voz da corte para isso. E terceiro ponto, eu nem mudaria a indicação dos ministros do STF por onde elas são feitas. Eu não acho que essa seja a medida mais importante. Eu acho que mandato de ministro do STF não deveria ser vitalício.
deveria ser de 10 ou 12 anos, com a impossibilidade de se obter outro cargo público após essa função. Porque senão o cara também usa o seu cargo no STF como ferramenta política para ele angariar outro cargo. Então, você quer prestar o serviço ao teu país? Você quer estar como membro da Suprema Corte Federal do teu país? Tudo bem, você vai ter um mandato de 12 anos e após isso você não pode mais ocupar nenhum cargo público. E eu acho que precisaria ser um magistrado, né? Eu acho que é meio óbvio que precisaria ser um magistrado. Para ser um ministro do STF, você deveria ser um juiz, um desembargador. Eu já ia discordar dos 3 pontos que o Arthur tinha trazido aqui e vou discordar também do que você tem dito. Primeiro, começando por essa questão de ter que ser magistrado. A gente já tem na Constituição a previsão do 5º constitucional para membros do Ministério Público e da advocacia, por exemplo. Isso oxigena o judiciário e é importante. Então, essa coisa de tem que ser juiz não significa um judiciário sério. Agora, em relação a esses 3 pontos, assim, com todo respeito, vou começar por essa questão, por exemplo, do foro privilegiado, que é o seu segundo ponto, de que o ministro ele tem muito holofote quando ele está julgando um caso importante. Mas isso é potencializado 1000 vezes quando vai para um juiz de primeira instância. E a gente vê como, nos casos da Lava Jato, um juiz se aproveitar, um cara que está julgando ali ladrão de rua, de repente ele está julgando alguém importantíssimo. Então o cara se aproveita disso para, em vez de julgar com seriedade, se projetar politicamente. A gente vê uma série de ilegalidades que foram reconhecidas na Lava Jato, algumas com abuso, outras com muitos acertos do STF, anulando os casos do Sérgio Moro. Então é perigosíssimo. E outro, essa coisa de que o STF tem indicação política. Você acha que um parlamentar lá do Maranhão, aqui hipoteticamente, você acha que ele prefere ser julgado no STF ou por algum juiz lá de primeira instância de um estado em que ele é coronel? Eu acho que é muito mais sério, muito mais crível que ele vai ter um julgamento sério no STF. Em relação a essa coisa do mandato do ministro do STF, não acho legal. Acho que tem que ser vitalício, sim. Por quê? Porque senão o cara ele fica lá durante 10, 12 anos, quando vai chegando perto do final, ele já vai começar a maneirar a mão dele de acordo com quem pode o ajudar depois que ele sair do STF. Pode não ser num cargo público, mas ele pode virar advogado de uma empresa que tem relações com o cargo público. Então ele começa já ele tem mais por que barganhar nas decisões, entendeu? Se ele sabe que tá chegando no final do mandato dele, ele vai trocar de questões. Então, só para colocar esse contraponto que eu acho que é importante. Excelentes ponderações. E só uma coisa, na primeira a gente até concorda. Você pergunta pra mim assim, você é a favor do fim do foro privilegiado? Eu já até falei isso em vídeo. Depende. Porque eu entendo o seu primeiro ponto, é perfeito. Realmente, se você tem muita influência dentro do teu estado, a gente tem hoje, no Maranhão mesmo, monopólio inclusive de veículos de imprensa, que teoricamente tem concorrência. Você imagina então no Poder Judiciário, a gente sabe como é que funciona. O seu segundo ponto é realmente muito bom, cara. Eu vou inclusive refletir sobre isso. Eu acho que é um ponto muito importante. É que hoje a gente infelizmente vê, cara, que mesmo com o mandato vitalício, você tem maneiras, né, de obter recursos escusos por conta da tua posição. Eu vou passar pro Volney, antes da gente entrar, o Ricardo Salles está aqui, o Jordi também, para falar da CPI do MST, para falar sobre os ataques do Lula ao agro. Né? A gente até teve a discussão hoje aqui, 24,8% da economia brasileira dependendo do agro, e o Lula fazendo questão de defender o MST, porque ele levou o Stedley. Quando dizem não defende, não defende. Ele levou o líder do MST para a China para convocar de lá invasões de terra e atacando quem produz, atacando o homem do campo, o agronegócio. Mas antes disso, você tem todo o direito. Você me perguntou, tem o direito de responder? Você tem todo o direito de responder. Bom, eu queria primeiro aqui saudar o deputado Carlos e o deputado Salles, que está aqui também, e dizer que eu discordo em boa parte do que o deputado Carlos apresentou aí. Primeiro, é sobre imunidade parlamentar. Quando a gente fala de foro privilegiado de juiz do Supremo, estamos falando também da imunidade parlamentar dos deputados. Eu acho que é uma questão. Então, se nós vamos tirar foro de deputado, de juiz do Supremo, talvez eu acho que vale a pena discutir também o foro privilegiado dos deputados, que não acho que não seja o caso, né? A função de deputado, ela deve ser exercida dentro de um campo de segurança e de atuação política, exatamente para evitar essas pressões, de você ter liberdade para exercitar o seu mandato. Então, quero antecipar aqui que eu, como
eu como advogado sou um ótimo economista. Então, os meus colegas aqui que têm mais conhecimento sobre essa causa do direito, eu não vou entrar nesse tema aqui, mas eu coloco em perspectiva aqui a questão do foro privilegiado também dos deputados, já que também nós estamos falando, questionando aqui o foro privilegiado do Supremo, cuja indicação é feita dentro da lei. O deputado eleito, o próprio ex-presidente indicou 2 nomes para o Supremo, então nós estamos dentro de uma lógica aí democrática que eu não vejo nenhum risco ao país. O deputado Carlos também faz uma referência à audiência no Congresso e usa uma palavra que na minha leitura é muito forte, que é atribuir ao ministro Dino uma ação nazista, alguma coisa do gênero. Talvez o deputado não tenha noção exatamente do que foi o nazismo e qual a profundidade dele, e que não era de esquerda. Talvez, eu vejo que a direita no Brasil, ela sofre muito de esquerdopatia, né? Tudo para ela que é contra, tudo que é contrário ao que ela pensa é alguma coisa de esquerda. Então acho que a gente tem que modular um pouco esse nosso discurso aí, tomar um cuidado com essas falas, porque, de novo, o deputado, no exercício da imunidade, no exercício do papel dele como parlamentar, ele tem um papel fundamental de instruir a sociedade, instruir a população, instruir sobretudo o seu eleitor dos debates, das pautas que são importantes. Em relação à relação do governo com o Congresso, já foi dito aqui, inclusive o deputado Salles fez essa referência, e o deputado Carlos também fez essa referência. Eu sempre digo o seguinte: em processos eleitorais, governo eleito governa. E a oposição faz oposição. E o jogo vai funcionar dessa maneira. Então, tudo isso que nós estamos discutindo aqui está no campo absolutamente democrático. O governo, curiosamente, não tem maioria no Congresso. Não tem maioria. E o governo anterior tinha maioria no Congresso. E poderia ter feito muito mais. Então, muitas das pautas que estão sendo apresentadas aqui poderiam ter sido discutidas lá atrás e ter sido aprovadas. A pergunta é, por que não foram aprovadas também? Então, acho que vale a pena também fazer aí esse contraponto. O deputado Carlos também fez uma referência aí aos recursos que estão sendo distribuídos lá para os parlamentares. Assumidamente. O próprio União Brasil, pertencente ao deputado Kim, talvez o deputado possa nos ajudar a esclarecer isso, qual é a posição dele dentro do partido em relação a essa situação, porque o União Brasil, se não me falha a memória, o deputado Kim pode me corrigir, é base do governo, em até certo ponto. Então, apoia certos projetos e é um dos partidos que tem recebido aí recursos do próprio governo. Sobre essa expressão, liberdade de expressão, não há nenhum risco no Brasil para a liberdade de expressão. Aí eu vou ser contra. Aí eu vou entrar, porque aí é minha função. Eu me sinto hoje ameaçado. Eu tenho canal no YouTube, eu estou aqui eu tenho redes sociais, eu sei, mas aí quando você fala de liberdade de expressão, você estava falando tudo que eu não tenho autonomia para falar. Agora, isso eu tenho, porque eu já tive rede social banida. Eu já tive, e eu nunca falei nenhuma mentira. Contanto que depois que eu recorri, voltou em 1 hora. Voltou em 1 hora. Aí eu pergunto, quem me tirou? Quem definiu que o que eu estava falando ali era algo, algum discurso de ódio, alguma fake news? Ninguém. Então, liberdade de expressão, eu posso te garantir, tem sim o risco hoje no Brasil. Se eles tiraram uma mensagem do Google do ar, se eles tiraram uma mensagem do Telegram do ar e exigiram uma retratação, senão seria suspenso. Chegaram a banir o Telegram. Então, isso eu discordo. Nesse aspecto, eu me sinto com autonomia para falar. A liberdade de expressão está totalmente ameaçada nesse momento no Brasil. E aí eu falo porque eu trabalho com isso. Tiago, todas as grandes emissoras, as big techs, elas têm que cumprir a lei e respeitar a Constituição. E ponto final. Então, nenhum governo, seja ele de direita, de esquerda, de centro, de baixo, de lado, tem autonomia para estabelecer qualquer medida que vise oprimir a liberdade das pessoas em falar. Agora, eu vou dizer o seguinte, olha, eu não posso invadir a sua casa, porque a lei nesse aspecto estabelece, olha, invasão é crime, ok. Eu não posso atentar contra a Constituição Federal e achar que isso é normal. É esse ponto que eu estou falando. Agora, a gente pode discutir aqui, quem vai interpretar se o que eu estou dizendo, a minha fala está atentando contra a Constituição ou não, são aí os profissionais do direito que podem dizer isso. Então, tem limite para tudo. Tem limite para tudo. O que eu vejo que a gente está discutindo aqui, de novo, eu encaro isso dentro de um processo natural, o governo está apresentando essa PL do fake news. Exatamente porque o Brasil entrou nesse fla-flu da política nacional em razão de rede social que sofreu forte uso para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. E o que nós temos que fazer aqui é, vamos dizer assim, organizar esse meio de campo e dizer assim, cara, quais são as regras do jogo, objetivamente, para que a gente consiga viver democraticamente. Veja, a minha crítica a você vai até o ponto que não te incomoda.
No caso brasileiro, a minha ação como cidadão e a minha ação como parlamentar vai até o ponto que não confronta a Constituição Federal. Temos aqui o advogado na nosso grupo aqui que pode falar melhor sobre isso. Então, na minha leitura é muito claro. Veja, se qualquer medida que o ministro Flávio Dino apresentar for inconstitucional, que o Supremo julgue como inconstitucional. Agora, dizer que o Supremo Tribunal está na mão do governo, ou que há ali uma dobradinha do governo, eu acho uma viagem absoluta. E para finalizar, eu gostaria de fazer aqui algumas observações sobre a questão do MST, mas eu imagino que você vai entrar na pauta. Vamos, MST a gente vai entrar já. Então eu vou deixar mais para frente para poder aqui respeitar o espaço, ainda que esteja meio desequilibrado aqui o tempo, né? Mas ok, eu vou trazer essa... Mas eu não te cortei em momento nenhum. Não. Isso eu não fiz. Não, então eu posso falar do MST, não? Não, mas o MST eu vou entrar no assunto. Então. É que o Jordi já tá ali desesperado para responder a algo que você falou. E sobre o que você falou, essa polarização gerada pelas redes sociais. Para mim, isso é maravilhoso. Não a polarização. Também não. Agora, antes, só um lado tinha voz. Era o lado que era apoiado pelas grandes emissoras. Pronto. Não estou dizendo se é de esquerda ou de direita. Antigamente, se você tinha as grandes emissoras nas mãos, pronto, você tinha o poder. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem uma democratização da comunicação. Hoje em dia você pode achar outros pontos de vista no YouTube, no Instagram, no Facebook. O algoritmo não garante isso. O algoritmo não garante isso. Sim, o algoritmo pode orienta ser opinião. Manipulado, mas você ainda tem voz. Você tem voz. Tem que continuar tendo, Thiago. Tem que continuar tendo. Contanto que mudou, foi o que você falou. Hoje tem uma polarização, por quê? Porque as pessoas têm voz. Não acho problema nenhum. Isso gera, sim, um debate. Eu vou passar para o Jordi, depois eu vou te devolver. Pode falar, Jordi. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero cumprimentar o Arthur pelo posicionamento dele com relação à questão do controle de constitucionalidade, é algo que eu sempre falo. A gente tem que trabalhar agora, temos que começar a pensar em uma reforma do judiciário no sentido de fazer com que o STF, ele de fato se torne apenas uma corte constitucional. Eu já ouvi diversas pessoas, esse debate já é antigo, mas está no momento de agora nós levarmos realmente esse debate para o campo, para realmente fazer com que ele amadureça. Porque não é mais aceitável que a Corte Suprema do nosso país, e que acaba sendo a responsável por julgar todos esses que têm foro de prerrogativa de função, que somos nós, os deputados, os senadores, e veja bem como eles estão agora violando tudo isso, que estão julgando pessoas que são cidadãos comuns, que deveriam ser julgados pela justiça comum. E isso é uma total arbitrariedade, é uma demonstração clara de uma ditadura do judiciário. Mas nós devemos agora repensar esse papel, porque não é mais aceitável que nós estejamos aqui fazendo com que 11 ministros possam julgar casos concretos. Casos concretos. Pessoas estão sendo julgadas pelo STF. O STF deveria ser somente o guardião da Constituição. Pela literalidade da lei, pela literalidade da Constituição, o Supremo nem é um poder. É simplesmente aqueles que deveriam fazer o julgamento das leis, se são constitucionais ou não. Então, esse é um dos debates que nós devemos fazer com profundidade, fazer com que a Corte faça somente o controle constitucional abstrato. E eu quero responder aqui o Volney acerca de algumas coisas que eu falei na primeira parte, em que ele disse que eu fiz uma associação do Dino ao nazismo e eu não tenha noção do que é o nazismo. Eu não associei Dino ao nazismo, eu associei a sua fala, a sua postura a um fascista. Que eles sim são fascistas. A postura que ele usa ali dizendo que se o legislativo não legislar a respeito da regulação das mídias sociais, eles vão fazer via regulamentar ou pelo judiciário. E de uma forma tão eloquente, tão dura, enérgica, como fazia Hitler, como fazia Mussolini, como fazia Stalin, que não era nazista, mas era comunista. E ele ainda depois disse que o nazismo não era de esquerda, o nazismo sempre foi de esquerda. Partido Nacional Socialista, um partido, um regime ditatorial que desarmou a população, assim como Flávio Dino está fazendo, um partido, um regime que defendia o aborto e que controlava os meios de comunicação, assim como eles estão propondo. Ele falou também a respeito do orçamento secreto, dizendo
que deveria ser questionado aí, União Brasil, a respeito disso, porque isso daí era uma metodologia feita pelo governo. Olha, eu sinceramente, se eu tivesse votado no Lula, embasado em tudo que ele estava falando a respeito do orçamento secreto, de que o orçamento secreto era o maior caso de corrupção da história. Ele utilizava isso em todos os discursos dele para atacar o presidente Bolsonaro. Atacava toda hora falando que o orçamento secreto era uma verdadeira safadeza, que ele ia acabar com isso. Eu tenho diversos discursos dele falando a respeito disso. E hoje ele se lambuza, assim como a base dele, e eu não estou falando aqui dos deputados de centro que pegam o orçamento secreto, não, que pegam as emendas de orçamento secreto, não. Só os deputados e ministros, deputados licenciados que são ministros, já solicitaram 331 milhões do orçamento secreto. É muita falta de vergonha na cara. Porque venderam uma posição na campanha, promoveram um estelionato eleitoral danado, dizendo que eram contra o orçamento secreto, e agora estão fazendo isso aí de uma maneira de uma relação tão espúria com o Congresso, querendo fazer um mensalão 2.0. E com relação em que ele disse que todos devem cumprir a lei, que o que está em jogo com o PL da censura, o PL 2630, é fazer com que os meios de comunicação, as plataformas, todos possam cumprir a lei, em que não haja uma terra de ninguém. Eu acho que falta a ele um entendimento, uma compreensão do que está no projeto. Porque se você lê o projeto não trata de meios de comunicação. Como que um projeto que fala de combate à desinformação deixa de fora as grandes emissoras, deixa de fora jornais de circulação, grandes jornais de circulação, blogs, sites. Por exemplo, a CNN, se ela cometer uma fake news, se ela cometer uma mentira, ela simplesmente faz uma notinha e acabou. Se o G1 fala alguma mentira, também a desinformação faz uma errata e acabou. Todos esses estão de fora da PL 2630. Sabe quem está no PL 2630? Somente as plataformas como Google, WhatsApp, Facebook, Instagram, nem o Discord, que foi um aplicativo que foi utilizado para fazer esses massacres nas escolas, né? Que a esquerda e o governo estão utilizando muito esse argumento. Não, porque o projeto vem para inibir os massacres nas escolas. Só que o projeto ele só trata de aplicativos até 10 milhões de usuários. O Discord tem menos de 10 milhões de usuários. Então você percebe que, na verdade, isso se trata de um verdadeiro engodo. É um engodo para implementar uma censura, para censurar aqueles que pensam diferente do atual governo e para também fazer um gracejo com os artistas, com os direitos autorais, e ainda fazem a remuneração do conteúdo jornalístico para os grandes jornais de circulação. Ou seja, eles colocaram esses dois elementos aí, dos artistas e dos jornais de grande circulação, para ter o apoio deles para fazer um lobby para aprovação no Congresso Nacional. O PL é péssimo, o PL não trata de liberdade de expressão, não trata de combate à desinformação e trata somente de censurar aqueles que pensam diferente do pensamento da esquerda.